Bom, gente, essa é a parte 2. Aí então o parlamento falou assim: olha, Dom Pedro, depois que você apresentou essa sua mulher, entre aspas, e representou essa mulher como sua mulher, tomou essa mulher que destruiu o casamento entre você e a Imperatriz Leopoldina, e que você postou ela como sua mulher, a França odeia ela. Então, eles decidiram procurar mulheres do próprio do seu próprio país, que é a França, mas Dom Pedro não botou fé na ideia. Como que ele queria evitar escândalos que depois do que aconteceu com a Rainha Leopoldina e depois todo mundo achou que Dom Pedro causou a morte da própria esposa, conspirações, além das conspirações atrás dele e o parlamento controlando ele decidiu concordar com a ideia para que ninguém odiasse ele ou causasse mais escândalos em seu nome ou em seu país. Mas também o parlamento lembrou que Dom Pedro tinha uma prima chamada Amélia, que é a princesa da Escócia. Ela era de origem escocesa. Guarda essa informação, que vai ser importante para explicar o porquê eu quero falar esse ponto para vocês. Então, o parlamento teve a ideia de falar: Dom Pedro, olha aqui, já que você tá com muitos escândalos envolvidos no seu nome, a gente vai fazer o seguinte: que tal você escrever uma carta para sua prima Amélia? E então, ele escreveu. Então, Dom Pedro e a Amélia decidiram trocar cartas. E também a mãe da Amélia falava assim: filha, você é rainha da Escócia e o imperador Dom Pedro II vai garantir a nossa segurança e nossa estadia. E você foi treinada para isso, para casar com um monarca, um grande monarca. E a gente sabe que o seu primo, Dom Pedro, é um grande monarca. Na época, eles acreditavam que se eles casassem com a família, com os membros de sua própria família, eles manteriam o sangue da linhagem real durante muitos anos. Mas também causava problemas quando a criança nascia e causava problemas tipo na criança. E na época ninguém sabia disso. Então, Dom Pedro decidiu escrever as cartas para Amélia. Em uma dessas cartas, o Dom Pedro fala assim, ó: querida prima Amélia, ou Amélia, minha futura esposa do reino da França. Olha, ou querida Amélia só. Eu gostaria ligeiramente conhecer você. Depois que então a Amélia partiu 400, 800 quilômetros de viagem de barco até a França, ou carruagem. E então, quando a Amélia saiu da carruagem, o Dom Pedro viu a beleza que a Amélia tinha. Então, ele decidiu rapidamente e ficou perdidamente admirado com a beleza da Amélia, com a atitude, com as conversas e com a inteligência da Amélia também. E então, Dom Pedro decidiu pedir a Amélia, a rainha, ou que ia se tornar rainha da França e princesa da Escócia. A futura monarca entre a França e a Escócia se casaram rapidamente. Mas vocês acham que o casamento continuou bem, que nem o da Leopoldina com Dom Pedro? E o Dom Pedro, vocês acham que Dom Pedro se arrependeu e com essas atitudes e falou que não ia cometer mais o mesmo erro que cometeu com a Leopoldina? Não, ele cometeu o mesmo erro com a Amélia. Ele decidiu também ter outro caso
E quando ele fez os votos de casamento dele e Amélia, ele disse que o nosso amor seria eterno, seria para sempre. Que o nosso amor ia ser eterno, seria para sempre. Que eu nunca vou te deixar, nunca vou te trair, nunca vou trair. E nunca vou te trair e você vai ter meu voto de confiança. E eles aceitaram o acordo do casamento, 3 ou 4, nem 5 meses casados direito com a sua prima. Dom Pedro decidiu reconstruir, pensar no erro que ele cometeu, não fazer isso que nem ele fazia com sua esposa. Mal casado com sua prima Amélia, ele decidiu cometer o mesmo erro, arranjou outra mulher. E a Amélia descobriu a traição e foi nem 5 meses depois do seu casamento. E então, a promessa que Dom Pedro fez no altar e na lealdade que ele jurou para Amélia foi rompida e quebrada. 2 anos depois, essa outra mulher que Dom Pedro ficou, que vocês não sabem, teve um filho dele. Aí a Amélia ficou, muito chateada, engoliu cada situação sozinha, mas não pôde falar. E na aparência, e para manter as aparências, como ela prometeu lá no seu casamento, a Amélia sim cumpriu o seu dever de rainha e o dever e as promessas que ela fez lá no voto do casamento. E ela decidiu não ficar chateada, além dela ser magoada, chateada, traída, e perceber que o seu marido tem outro filho que não é com ela, ela decidiu manter as aparências com ele, em público. Mas fora do alcance do público, a realeza tinha uma história muito sofrida por trás, que é a história da Amélia. E foi as conspirações que eu falei na primeira parte. E então, aí depois entre 7 ou 8 ou 9 ou 12 anos depois, a Amélia engravidou de seu marido. Mas o seu marido, nesse período, o seu marido estava lutando contra a Inglaterra, contra a dinastia Windsor. E ele levou uma flechada. No videoleve fala que o Francis levou uma flechada. Mas ele lutou. Mas antes da batalha acontecer, os soldados de Dom Pedro. E ele falou assim. O Dom Pedro falou assim para seus soldados e fez um discurso: independência ou morte. Eu vou proteger o meu país com minha própria vida, assim como meu pai protegeu. Quem disse a frase independência ou morte é Dom Pedro II. E eles tiveram um período de batalha muito difícil e um período muito sangrento. E várias pessoas perderam os seus familiares nessa batalha, os soldados, mães perderam filhos, esposas perderam esposos nessa batalha. E além disso, Dom Pedro foi ferido na batalha. E os guardas decidiram recuar e levar rapidamente o seu rei para o castelo, os seus aposentos reais. E eles tentaram apoiar o rei de qualquer maneira, mas infelizmente o rei Dom Pedro II não resistiu e morreu lá mesmo. Então, Amélia cuidou de sua filha e do reino da França, além de ter que aturar a mulher que o Dom Pedro II traiu ela. Então, a Amélia, a rainha que se tornou rainha da França, princesa da Escócia, cuidou na educação de sua filha e cuidou do futuro do reinado de Dom Pedro. Continuou. E também eles foram viajar, aí depois passando mais de um ano, com 28 anos,
quando sua filha fez 28 anos, acompanhou sua mãe em várias partes do mundo para fazer várias referências e discursos, mas infelizmente a filha da Amélia com Dom Pedro, que ia ser a próxima herdeira do trono, assim quando sua mãe não tivesse mais entre ela, a filha da Amélia da Amélia faleceu com 28 anos de idade, que foi por causa de uma doença misteriosa que ninguém sabe. A Amélia perdeu seu esposo e sua filha. E uma dessas viagens, sem perceber, a filha da Amélia contraiu uma doença. E além dela perder sua filha e seu esposo, ela lidou bravamente e continuou a liderança do reino da França com da Escócia. Muito pouco sabe sobre a história da Amélia e ninguém sabe o que aconteceu com a Amélia depois disso. Se ela continuou lutando bravamente ou se ela desistiu ou como foi o final após a sua vida. Bom, espero que vocês tenham gostado e a primeira temporada de Raven é inspirado na história do Dom Pedro II, mas com a Amélia. E o Francis representa o imperador Dom Pedro II. O Francis representa o imperador Dom Pedro II. A Amélia e a Amélia é rainha da Escócia, princesa da Escócia, e rainha da França, quando sua esposa na série Raven e quando sua esposa na vida real. E sim, eles tiveram um filho ou uma filha. E sim, a mesma história que aconteceu com a traição de Raven, com a traição da Amélia, que o Francis traiu a Amélia, aconteceu com a Amélia e Dom Pedro. Dom Pedro traiu a sua esposa Amélia. E ambas rainhas foram muito fortes e conseguiram manter as aparências mesmo que estavam machucadas por dentro ou feridas. Bom, espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de curtir o vídeo. Espero que vocês gostem das referências históricas mais da ficção. Bye!